Oi, crianças! Tia Jocilene aqui novamente, para esse contato, você aí na sua casa e a tia Jocilene aqui, tá bom? Mas ó, aqui no coração, tá bem pertinho, sabendo que a gente precisa nesse momento ficar assim, tá bom? Distante de presença, mas no coração, cada um tá guardando aquele momento que a gente sempre estava junto, tá certo? E hoje nós vamos começar a nossa aula, vai ser de história. A gente vai fazer uma viagem pela história do nosso país, pela história do que aconteceu, certo? Vamos lá? As grandes navegações. Vocês viram ali a imagem, né, de 3 caravelas e lá começaram as grandes navegações. O que é isso, as grandes navegações? Além de pensar que a Terra era quadrada, acreditavam que era povoada por monstros terríveis. Vocês sabiam que antes, quando as pessoas iam navegar, elas imaginavam que a Terra fosse quadrada. E aí, elas tinham um medo terrível. Sabiam que não iam voltar para casa. Porque se a Terra fosse quadrada, eles chegassem numa parte, eles iam cair no abismo. E aí aconteceu o quê? Eles não voltavam para casa. Além de imaginar que os mares eram povoados por monstros terríveis. Esses monstros devoravam as embarcações. Vocês vão estar olhando aí a imagem de uma serpente enorme pegando uma embarcação e devorando tudo que tem dentro dela. Então eles tinham esse medo, né, dessas viagens. Por que eles iam viajar? Por que eles iam se aventurar no mar se eles não conheciam? Mas eles precisavam viajar. Por que eles precisavam viajar? Nessa imagem mesmo aí vocês observem, eles imaginavam que a Terra era plana, parecia uma pizza, que eles poderiam cair, igual como sendo quadrada, então, mas eles precisavam viajar, precisavam conhecer outras coisas. Eles já tinham tirado todos os recursos que eles podiam lá na Europa, lá nas partes que eles viviam. Aí, quais foram as motivações para essas grandes navegações? Ó? Encontrar novas terras, já que os solos europeus estavam bastante esgotados. Busca de metais preciosos, principalmente o ouro, né? Busca por novas rotas comerciais, principalmente para as Índias. E a expansão do comércio, porque eles indo para as Índias, lá eles iam encontrar muita matéria que eles iriam utilizar. Porque naquela época eles não tinham geladeira, não tinham como conservar os alimentos. E aí eles precisavam realmente entrar para poder fazer as grandes navegações. E aí eles utilizavam algumas tecnologias deles lá naquela época. A gente tem hoje os GPS, tem o celular, mas naquela época não tinha, né, gente? O que é que eles usavam? Eles usavam as caravelas, o astrolábio, que é aquele ali que está próximo da caravela, e a bússola, entre outras. Além de que eles faziam a leitura das estrelas. Eles observavam o Cruzeiro do Sul. Lá, através do Cruzeiro do Sul, eles sabiam onde é que eles poderiam ir. Se eles estavam no norte, se estavam no sul, se eles iam para o leste ou para o oeste. Aí, eles utilizavam essas invenções para poder navegar. E o que era que eles queriam fazer lá na Índia? Qual esse comércio que eles queriam expandir? Eles iam atrás de especiarias. As especiarias que eles iam eram do cravo da Índia, a pimenta do reino, a canela, o gengibre, a noz moscada. Por quê, gente? Como a tia já falou, naquela época eles não tinham como conservar os alimentos. Então eles precisavam de algumas especiarias, de alguns temperos para conservar os alimentos naquela época. Porque se a gente deixar uma carne fora do freezer, o que é que vai acontecer? A gente vai perder, né? Ela vai ficar estragada. E lá naquela época, eles precisavam utilizar essas especiarias. E aí vocês vão observar algumas rotas que eles fizeram para poder chegar até a Índia. Eles atravessavam o mar Mediterrâneo, passavam pelo continente africano até chegar às Índias. Depois que eles descobriram que eles poderiam fazer outras rotas, aí eles começaram a navegar mais no Mediterrâneo e encontravam vários outros lugares que eles gostariam de chegar. Eles passavam tá vendo essa rota aí? Eles passam pelo Cabo Verde, o Cabo da Boa Esperança, paravam bastante na África, lá no continente africano. Depois que eles saíam do continente africano, eles chegavam até a Ásia, lá a Índia, para ir em busca dessas especiarias. E lá eles
conseguiam fazer esse comércio, né? Para eles estarem progredindo e crescendo. A gente observa aqui, ó, o encontro de novas terras. Portugal, como eles começaram a navegar, a descobrir que eles poderiam ir mais longe, perceberam que a terra não era quadrada, que não era plana. Então, o que aconteceu? Eles começaram a navegar. Foi numa dessas viagens que eles começaram, que eles encontraram novas terras. A gente mostra aqui nessa imagem, na primeira imagem, as caravelas saindo lá de Portugal, lá de Lisboa. E aí na outra imagem já mostra eles aportando em outro local. Vocês não imaginam que local é esse, minha gente? Sabe que local era esse? O Brasil. Eles começaram a chegar no Brasil. Então eles descobriram que eles poderiam também explorar a nossa terra, o Brasil. Só que como eles ainda tinham que voltar lá para as Índias para continuar o comércio, eles deixaram para vir para o Brasil, para explorar o nosso país num outro momento. Só que essa exploração do Brasil, essa chegada dos portugueses na nossa terra vai ficar para uma próxima aula, viu? Porque hoje a gente só falou um pouquinho sobre as grandes navegações, certo? A gente espera que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e fica aqui com a certeza de que vocês, estão dando um show em casa, fazendo as atividades, tá bom? Um beijo no coração e, saudade de vocês.